Kurusu era um perdedor virgem certificado que foi forçado pelo governo a participar de um programa de casamento com semi-humanos. No entanto, em vez de encontrar uma esposa, seu agente o bombardeou com garotas monstro pegajosas que todas querem fazer coisas estranhas com ele. Uma manhã, Kurusu acordou e encontrou Mia enrolada nele. Quando ele perguntou por quê, ela disse que estava tentando se aquecer. Quando ele se ofereceu para preparar um banho para ela, a medusa aproveitadora o puxou para mais perto e quase o sufocou com seus peitos enormes. Para se salvar de uma morte certa, Kurusu puxou o rabo dela, o que fez com que suas águas se abrissem. Depois daquela sessão improvisada de escorregadores aquáticos, Kurusu preparou o banho de Mia e se pegou tentando imaginar como ela usava o banheiro, já que ele era um porco nojento. Mas no momento seguinte, Mia entrou sem camisa, e esse idiota culto se transformou instantaneamente em Sanji. Ele tentou comer depois que ela entrou no banho, mas a raposa astuta o puxou para a banheira com ela e tentou fazê-lo dar um pouco de seu leite. Sem ter escolha, ele ligou o chuveiro e enquanto ela estava distraída, ele saiu correndo. Mais tarde, enquanto ele estava colocando a mesa para o café da manhã, o agente Smith, seu coordenador da Interspices Exchange, apareceu do nada, assustando-o. Ela alegou que tinha vindo fazer suas verificações de rotina para garantir que ele não havia violado nenhuma das leis de troca entre espécies. A lei mais importante era que os humanos não podiam machucar os semideuses, e se o fizessem, seriam punidos severamente. Kurusu ignorou a mulher enquanto ela falava, então ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido que transformar Mia em uma mulher também era considerado ilegal. Kurusu garantiu a ela que nunca tentaria estacionar a garota cobra em paralelo, mas Smith não acreditou nele e avisou que se ele o fizesse, acabaria atrás das grades enquanto Mia seria mandada de volta para casa. Ela então se aproximou dele e começou a provocá-lo, dizendo que tinha certeza de que ele não resistiria aos encantos femininos de Mia. De repente, ele foi puxado por Mia, que não gostou de como Smith estava perto dele. Smith pediu para ela se acalmar e jurou que não estava interessada no pequeno pepino de Kurusu. Ela saiu logo depois e uma curiosa Mia perguntou a Kurusu se as leis de troca interespécies eram realmente tão importantes, e ele disse a ela que sim. Surpreendentemente, Mia disse que não dava a mínima para as leis e disse a ele que, se ele quisesse provar seus pêssegos, ela daria a ele porque o amava. Para provar seu ponto, ela o empurrou para o chão e envolveu seu corpo ao redor dele depois de abrir o zíper de suas calças. Mas antes que ela pudesse beijá-lo, ele gritou porque ela se enrolou nele muito apertado e deslocou seu ombro. Felizmente, Smith voltou para ajudá-lo a colocar no lugar enquanto Mia chorava histericamente porque se sentia mal pelo que tinha feito. Mais tarde naquele dia, ele levou Mia para fazer compras, mas a garota se empolgou e o puxou para uma loja que vendia lingerie. Kurusu tentou fugir ao ver isso, mas Mia o puxou de volta e lembrou-o de que Smith havia dito que ele não tinha permissão para deixá-la sozinha. Sem escolha, ele ficou e, enquanto esperava, começou a se perguntar estupidamente se Mia poderia usar roupa íntima. Seus pensamentos foram interrompidos por Mia, que veio perguntar sua opinião sobre qual tipo de cobertura de melão ela deveria conseguir. Ela também puxou a camisa para mostrar a ele que não estava usando naquele momento, e o rapaz perdeu mais 1 litro de sangue. Depois que ele se recuperou, ele pediu a Mia para experimentá-los e ver por si mesma. Mas em vez de responder, ela pegou na mão dele e o puxou junto. Assim que ficaram sozinhos e ela começou a tirar a camisa, ele percebeu que as coisas estavam indo rápido demais. Decidindo que já tinha tido emoção suficiente por um dia, ele saiu correndo do quarto. Assim que saiu, ele percebeu que estava segurando um pequeno pedaço de tecido triangular, que não se lembrava de ter pego. Enquanto se perguntava o que era, Mia colocou a cabeça para fora e timidamente pediu sua roupa íntima de volta. Quando ele não conseguiu responder devido ao choque, ela tirou das mãos dele e voltou para o provador. No entanto, ele fez um comentário tolo que a fez jogá-lo pela janela. A caminho de casa, eles encontraram um casal desagradável que imediatamente começou a zombar deles. Mia, furiosa, tentou acertá-los com sua cauda, mas Kurusu interveio a tempo de detê-la. Quando ela perguntou por que ele se intrometeu, ele a lembrou das consequências legais de ferir um humano. Logo, uma multidão se reuniu e os curiosos começaram a tirar fotos de Mia. Sentindo-se sobrecarregada e exposta, ela implorou a Kurusu que a levasse para um lugar mais reservado. Com opções limitadas, eles acabaram buscando refúgio em um motel de amor nas proximidades. Isso foi uma má ideia porque Mia foi tomar banho e quando saiu do banheiro, ele lutou para manter sua salsicha no pacote. A pior parte foi que Mia tentou convencê-lo a bater palmas para ela, e ele teria cedido se Smith e seus agentes não tivessem invadido a sala. Ela havia recebido informações de que um humano e um semi-humano estavam tentando chegar à Via Láctea juntos. Mas quando ela percebeu que era o Kurusu e a Mia, ela relaxou e os levou para o andar de baixo. Lá eles encontraram o casal irritante novamente, e não perderam tempo em lançar insultos a eles novamente. Irritada, Mia tentou atacá-los novamente, mas Kurusu foi mais rápido, e deu um soco no homem tão forte que ele voou e atingiu sua namorada.
Mais tarde, na casa de Kurusu, Smith enfaixou sua mão que ele machucou porque socou aquele gorila incompreendido no rosto. E quando ele gritou de dor, ela disse-lhe para aguentar. Após ela sair, Mia perguntou a Kurusu por que ele tinha atacado o casal, e ele explicou que não suportava ver pessoas maltratando mulheres. Ouvir isso a deixou feliz, e de tanta animação, ela pulou nele. E enquanto ele lutava contra ela, ela tirou sua camisa e sugeriu que eles terminassem o que haviam começado mais cedo. Infelizmente, Smith voltou naquele momento para perguntar o que haveria para o jantar, interrompendo os planos de Mia de se divertir. Dias depois, enquanto Mia e Kurusu estavam pendurando a roupa, Kurusu foi subitamente agarrado por uma pessoa-pássaro e se encontrou em um galho de árvore em um parque. A sequestradora dele se apresentou como Papi, e depois de arrastá-lo para tomar um sorvete para ela, Kurusu fez perguntas sobre ela. Papi contou a ele que ela tinha fugido da família anfitriã e estava por conta própria desde então, o que o surpreendeu porque pela conversa, ele deduziu que ela era mais tola do que Patrick e Bob Esponja juntos. Ele disse a ela que fugir da família anfitriã era a coisa errada a se fazer, e disse que se fosse pega, seria deportada imediatamente. Ao ouvir isso, Papi ficou chocada e deixou cair o sorvete sem querer, começando a chorar pois ainda não havia provado. Kurusu a consolou e ofereceu seu picolé, mas rapidamente se arrependeu dessa decisão, pois Papi estava ajoelhada entre suas pernas, e para quem via, parecia que ela estava lambendo seu pirulito. Sentindo-se envergonhado, ele puxou o picolé da boca dela e disse que ela precisava se limpar. Mas quando ele se virou, ela já tinha tirado a roupa e entrado na fonte. Ele tentou tirá-la de lá, mas Papi aproveitou a oportunidade para puxá-lo, pedindo-lhe para brincar com ela. Esse foi o momento em que Mia chegou e acusou o Papi de tentar roubar seu homem, causando uma briga entre as duas com o pobre Kurusu no meio. No entanto, ninguém prestou atenção a elas porque todos estavam focados na menina que estava presa em uma árvore. Quando Papi viu isso, ela tentou voar e pegar a menina, mas não conseguiu porque suas asas estavam molhadas. Então Mia decidiu bancar a heroína para impressionar Kurusu. Enquanto subia na árvore, foi atingida no rosto várias vezes pelos galhos e ficou com folhas presas no cabelo e no rosto. Isso a fez parecer pior do que um espantalho. Então, quando a criança a viu, ela gritou de medo e caiu da árvore. Felizmente, o Papi a pegou no ar, mas como suas asas ainda estavam molhadas, ambos caíram como um saco de tijolos e aterrissaram no pobre Kurusu. Após a confusão, a polícia chegou para tomar os depoimentos, e quando ele perguntou onde estava a família anfitriã de Papi, Kurusu disse que ele era a família. O homem então pediu o documento de identidade de Papi, que Kurusu não tinha. E justo quando eles estavam certos de que seriam pegos na mentira, Smith apareceu e apresentou o documento de identidade de Papi ao oficial. Mais tarde, na casa de Kurusu, ele perguntou a Smith por que ela tinha o RG do Papi. E ela explicou que o Papi tinha fugido dela enquanto ela estava a caminho de deixá-lo na casa dele. Ouvir o quão despreocupada Smith soava fez Kurusu se perguntar como ela ainda tinha um emprego, porque ela era mais ou menos uma sequira de cabelos escuros. Voltando sua atenção para o que Smith estava dizendo, ele a ouviu dizer a Papi que ela iria morar com Kurusu, e a garota ficou animada. Depois que ela prometeu se comportar e ser uma boa menina para ele, ela exigiu que ele a banhasse e o puxou para o banheiro. Assim que eles se foram, Smith perguntou a Mia se ela realmente estava bem em dividir Kurusu com Papi, e ela respondeu que sim, porque Papi era apenas uma criança. Isso levou Smith a revelar que Mia e Papi tinham a mesma idade e quase imediatamente Mia correu para o banheiro para impedir Kurusu de dar banho em Papi, acidentalmente acertando Kurusu com a porta. Dias depois, enquanto Kurusu estava a caminho de casa, ele foi derrubado por uma centaura que perguntou se ele era o homem destinado a ser seu mestre antes que ele desmaiasse. Quando ele recobrou a consciência, ele ligou para Smith para perguntar sobre a centaura amazona armada com uma espada, e ela disse a ele que a garota, cujo nome era Centaura, tinha sido permitida a escolher sua família anfitriã, pois era tradição de seu povo escolher seus próprios mestres. Após Smith desligar, Kurusu começou a conversar com uma garota, mas eles foram interrompidos quando um ladrão de bolsas em uma scooter quase os atropelou. Centaura rapidamente puxou Kurusu para fora do caminho e ele acabou com o rosto preso entre seus gloriosos seios. Quando ele foi libertado de sua prisão mamária, ele disse que o homem era o que estava roubando bolsas na área. Então Centaura decidiu que se tornaria a amigável vizinha Centaura e capturaria o homem. Ela pediu a Kurusu para ajudá-la, e ele concordou. Mas quando ele tentou montar em suas costas, ela o chutou no rosto e disse que apenas seu mestre poderia montá-la. Um pouco mais tarde, após resolverem a questão da montaria, eles alcançaram o ladrão, mas ele acelerou quando Centaura ordenou que se rendesse. Enquanto a perseguição se transformava em uma de alta velocidade, o homem tentou retardá-los dirigindo através de algumas garrafas de água que estavam sendo entregues. Centaura cortou-os com sua espada e ficou encharcada com a água, enquanto o pobre Kurusu continuava gritando como uma menina assustada. Vendo que Centaura não desistia, o homem mudou de faixa. Então, ela pulou na traseira de um caminhão e continuou a persegui-lo.
Seu pequeno truque ajudou a capturar o homem mais rapidamente. Mas quando ela o manteve sob a mira de uma espada, Kirusu de repente agarrou seus seios, fazendo-a gritar para que ele a largasse. Kirusu ignorou os gritos estridentes, pois tudo em que ele estava focado era em não cair. No entanto, isso fez com que ele, acidentalmente, abrisse a camisa dela e mostrasse seu busto ao homem. Imediatamente, ele teve um sangramento no nariz, perdeu o controle e bateu em algumas caixas de tinta enquanto Centaura continuava correndo até que ela bateu de frente com uma porta de garagem. Envergonhada, ela jurou lidar com Kirusu, mas quando foi pegar sua espada, ela não estava lá. Naquele momento, o ladrão se aproximou dela segurando a espada e tentou golpeá-la. No entanto, Kirusu, confiando na sua proteção do enredo, entrou no caminho e acabou cortado no processo. De volta à sua casa, um Kirusu enfaixado explicou o que havia acontecido a Smith por telefone. Felizmente, a espada era falsa, então ele não se feriu seriamente. Smith disse que ele foi estúpido por tentar pegar o ladrão, mas ele argumentou que foi ideia da Centaura persegui-lo de scooter. Então ela perguntou se ele tinha andado nas costas da Centaura. Sem dar a ele a chance de responder, ela continuou explicando que se a Centaura tivesse permitido de boa vontade, então tudo bem. Mas se ele tivesse feito isso sem o consentimento dela, então era a mesma coisa que desonrá-la. Foi então que Kirusu percebeu Centaura escondida atrás da porta e imediatamente caiu de joelhos, implorando que ela perdoasse sua ignorância. Centaura disse que a culpa era dela, e então agradeceu a ele por salvar sua vida, após o que jurou lealdade a ele. Assim que ela pediu para ele se tornar seu mestre, Mia e Papi entraram de repente, interrompendo sua resposta. Mia exigiu saber quem era Centaura, enquanto Papi apenas perguntou se havia alguma comida. Dias depois que Centaura se mudou, Mia reuniu as garotas na sala de estar sob o pretexto de revisar a lei de troca interespécies. A verdade era que ela queria deixar claro para suas colegas de casa que Kirusu era dela e tentou distorcer a lei interespécies a seu favor. Mas Centaura não estava gostando. A discussão deles parou quando Kirusu, notando uma marca de casco fresco em seu rosto, entrou para informar Centaura que Smith queria que ela preenchesse o formulário de candidatura para a estadia. Imediatamente, Mia começou a repreender Centaura, mas Kirusu interveio, explicando que ela não tinha a intenção de machucá-lo. Aconteceu que ele entrou acidentalmente no banheiro enquanto ela estava lá, e ela reagiu dando-lhe uma tatuagem temporária no rosto. Após sua explicação, ele pediu desculpas a Centoreia novamente. E enquanto cada uma tentava assumir a culpa pelo ocorrido, Mia se interpôs e as garotas começaram a discutir. Quando Kurusu tentou intervir, levou um tapa, então voltou sua atenção para Papi, que estava furiosa porque tinha tentado ler. Esperando preservar as poucas células cerebrais que ainda tinha, Kurusu sugeriu que ela tomasse um banho, mas ela implorou para que ele a acompanhasse. Quando chegaram ao banheiro, Kurusu forneceu a Papi um maiô, porque não queria se envolver em problemas. Mas enquanto ajudava a colocá-lo, ele acidentalmente tocou nos seios dela. No momento seguinte, sangue começou a jorrar do nariz dele como uma fonte. E por causa da pressão tão forte, ele voou para dentro da banheira. Sem ter ideia de seu quase encontro com a morte, Papi pulou na banheira e o usou como um dispositivo de flutuação. Ela começou a conversar e disse que o considerava seu irmão mais velho. Mas quando de repente colocou as mãos dele em seus planos, Kurusu se perguntou o que no doce lar do Alabama estava acontecendo. Ele tentou se afastar, mas ela não deixou e tentou beijá-lo, então ele lutou mais para se libertar. Felizmente, Centorea apareceu no momento seguinte e ficou toda arqueira verde com Papi, prendendo-a na parede. Ela então instruiu Kurusu a subir em suas costas, e enquanto ela corria para fora, Mia tentou impedi-los, mas Centorea a atropelou. Ela não parou até chegar a um parque, e depois de respirar fundo, Kurusu agradeceu a ela por salvá-lo. Ela respondeu que era seu dever como serva servir e protegê-lo, mas Kurusu aconselhou-a a relaxar um pouco, já que ele não estava preparado para voltar para casa ainda. Kurusu perguntou a Centorea o que ela queria fazer, e ela timidamente perguntou se eles poderiam dar as mãos porque ela notou o casal que passou fazendo isso. Kurusu não respondeu imediatamente, então ela assumiu que ele não queria fazer isso, mas ele a surpreendeu ao de repente pegar na mão dela. Quando ela começou a corar e se recusou a olhar para ele, Kurusu tentou fazê-la falar, mas foram interrompidos por Mia, que de repente caiu do céu e começou a repreender Papi por deixá-la cair como se fosse carga. Centorea perguntou por que eles haviam saído de casa, já que era proibido para os semi-humanos saírem sem suas famílias anfitriãs. Mia disse para ela não ficar nervosa e estava no meio de defender suas ações quando percebeu que Kurusu estava aninhado entre os travesseiros naturais de Centorea. Dominada pelo ciúme, Mia o afastou e acusou Centorea de sequestrá-lo para seduzi-lo. Logo começaram a puxar o pobre rapaz de um lado para o outro entre elas. Então Papi se juntou, pensando que era uma brincadeira, e puxou o rosto de Kurusu para seu peito plano. Nesse momento, Smith apareceu e tentou colocar as garotas para dormir com uma arma de tranquilizante, mas acidentalmente atirou em Kurusu. Ele recuperou a consciência em casa mais tarde, e quando viu Smith perguntou onde estavam as garotas.
Assim que Smith apontou para a porta fechada, as garotas entraram correndo e começaram a se desculpar e a se culpar. Ele lhes disse para não fazerem isso, pois a única pessoa a ser culpada era o incompetente Smith, que presumiu que ela era tão boa atiradora quanto o todo-poderoso Deadshot em pessoa. Ele disse às meninas que eram família, e quando Smith ouviu, ela revelou que Kurusu teria que se casar com uma delas, porque a lei de intercâmbio havia sido alterada e precisavam de alguém para testá-la. Naquela noite, Kurusu estava deitado na cama sem conseguir dormir porque ficava repetindo as palavras de Smith em sua mente. Nesse momento, Mia bateu na porta. Ela demonstrou preocupação por ele, notando que ele parecia perturbado, e perguntou se era porque ele não queria se casar com uma demi-humana. Kurusu admitiu que não sabia como lidar com a situação do casamento, já que nunca tinha tido um relacionamento antes. Mia ficou aliviada ao saber que ele não tinha objeções a se casar com uma delas, e então entrou no quarto para tentar desenvolver a trama com ele. Antes que ela pudesse começar, Papi entrou pela janela, derrubando Mia de cima de Kurusu no processo e tomando seu lugar. O confuso Kurusu notou que Papi não estava vestida adequadamente e tentou fazer com que ela se cobrisse, mas ela se recusou. Assim que ela puxou para baixo as calças dele para liberar seu drill, Centorea chutou a porta, interrompendo suas ações. Kurusu agradeceu por ela ter vindo ao seu resgate e perguntou se ela sabia por que Mia e Papi estavam agindo daquele jeito. Centorea explicou que durante a lua cheia, demi-humanos sempre entram no cio. Isso o levou a perguntar como ela não estava afetada, e ela afirmou que havia dominado o ato de suprimir o desejo. No entanto, no momento seguinte, ela colocou as mãos de Kurusu em seus seios, e quando ele as afastou, ela tentou seduzi-lo ainda mais desabotoando a camisa. Ver os planos dela sem armadura fez com que Kurusu tivesse um sangramento nasal, mas ele decidiu ir embora quando percebeu que Papi e Mia tinham recobrado a consciência. Enquanto se escondia na cozinha, ele recebeu uma ligação de Smith que disse ter esquecido de avisá-lo sobre a lua cheia. Kurusu disse à mulher incompetente para guardar seu aviso e preocupações, porque ele estava muito ocupado tentando evitar que sua carta de virtude fosse roubada. Ignorando a grosseria dele, Smith perguntou se ele já tinha decidido com qual garota ele ia se casar, e ele respondeu que não. Isso fez com que ela dissesse para ele parar de ser covarde, como um banana, e tomar uma decisão para evitar problemas com as garotas. Ela então aconselhou-o a encontrar alguns cubos de gelo e usá-los para acalmar as garotas. Mas enquanto ele procurava na geladeira, as garotas o encontraram e saltaram imediatamente sobre ele. Eles só recuaram quando notaram a mancha vermelha no chão e presumiram que o tinham machucado. No entanto, quando Kurusu se levantou, perceberam que ele tinha caído na garrafa de ketchup. Ele garantiu que estava bem, e justo quando pensaram que ele finalmente tinha se acalmado, tentaram ordenhá-lo novamente. Na manhã seguinte, Kurusu acordou as meninas e disse que precisavam conversar. Quando as meninas o viram, ficaram chocadas e perguntaram se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem e compartilhou que havia decidido namorar cada uma delas com a intenção de casamento antes de desmaiar inesperadamente. Naquela noite, quando Mia desceu, ela foi para a cozinha ver o que Kurusu tinha feito para o jantar e foi atacada por um slime. Mais tarde, enquanto ela estava deitada no sofá com um pano úmido na cabeça, Kurusu ficou se perguntando em voz alta o que a havia atacado, e Centorea informou que era um dos parentes de Rimuru. Kurusu ficou surpreso, pois não sabia que existiam monstros de slime. Então Centorea explicou que slimes eram uma das muitas espécies não reconhecidas pelos humanos. Assim como Centorea prometeu defendê-lo de qualquer ataque de slime, o slime emergiu da tigela de água que Kurusu estava usando. Centúria tentou cortá-lo com sua espada, mas ele desviou da lâmina. O slime então atacou tanto ela quanto Kurusu, deixando-os em uma bagunça pegajosa no chão. No entanto, Kurusu rapidamente correu para o banheiro depois de notar a aparência de Centúria, porque estava lhe dando alguns pensamentos impuros. Enquanto estava lá, ele se perguntou se deveria ligar para Smith e informá-la sobre seu novo inquilino. Mas esse pensamento desapareceu quando Centúria bateu na porta e perguntou se poderia se juntar a ele. Sem pensar nas implicações, ele disse a ela que poderia. Então a vilã do cavalo entrou depois de tirar a roupa. Sua aparência o surpreendeu, mas ela garantiu que não estava tentando acordar seu pequeno soldado, pois tudo o que queria era estar lá para protegê-lo caso a gosma aparecesse. Quando ela se moveu, escorregou acidentalmente por causa da gosma e caiu sobre Kurusu, dando a ele um rosto cheio de seus melões. No entanto, ela deixou de lado sua vergonha e admitiu que precisava de ajuda para lavar a gosma do corpo. Sendo um cavalheiro, Kurusu concordou em ajudá-la, mas enquanto esfregava seu corpo, Centúria de repente pediu para ele parar porque suas mãos estavam tocando seus seios. Quando ele percebeu seu erro, decidiu lavar uma parte diferente de seu corpo, mas acabou apalpando suas nádegas. Como as coisas estavam saindo do controle, eles decidiram ir para o banho e, enquanto estavam de molho, Kurusu expressou sua curiosidade sobre o que o slime queria. Centúria disse que ele estava procurando água, levando Kirusha a apontar que eles estavam sentados na maior fonte de água da casa. Assim que ele sugeriu sair, percebeu a gosma observando-os do teto. Centúria imediatamente alcançou sua espada.
esquecendo que estavam no banho, e acidentalmente agarrou o controle de Kirusu. Percebendo o que havia feito, ela recuou em choque e acidentalmente caiu da banheira, batendo a cabeça. O limo então envolveu seus tentáculos em torno de Kirusu, fazendo-o implorar para que não o comesse. Mas em vez de devorá-lo, o limo se transformou em uma forma feminina, pegando-o de surpresa. Ela esfregou seu corpo contra o rosto dele antes de lavá-lo, fazendo-o perceber que ela estava imitando o que Centúria tinha feito antes. Kirusu tentou falar com ela, mas ela não respondeu, levando-o a presumir que ela não conseguia falar. Quando ela empurrou a cabeça dele em seu corpo, Kirusu começou a ter dificuldades para respirar e, eventualmente, pulou na banheira. Mais tarde, após toda a confusão, eles desceram e Centúria elogiou Kirusu. Por alguma razão, ela acreditava que o idiota tinha pulado na banheira, porque deduziu que a água diluiria a gosma e o libertaria. Kirusu comentou que tinha sido uma aposta arriscada, porque pelo que sabia, o slime poderia ter absorvido toda a água e se transformado em um kaiju. Quando ele mencionou sua forma humana, Centúria e Mia ficaram surpresas, afirmando que nunca tinham ouvido falar de um slime capaz de assumir uma aparência humana. Kirusu então sugeriu que informassem a Smith sobre ela para evitar qualquer problema, mas quando se viraram, notaram o slime brincando com Papi. No dia seguinte, Kirusu teve que intervir quando Centúria e Mia tentaram atacar a gosma porque ela pegou suas coisas e as cobriu de gosma. Papi, que chamava a gosma de Su, também a defendeu, afirmando que ela não havia mexido nas coisas delas intencionalmente. Confuso, Kirusu pediu uma explicação, então Papi explicou que ela tinha chamado o slime de Su. No momento seguinte, Su repetiu o nome, assustando Mia, que não esperava que uma criatura que todos acreditavam não ter inteligência falasse. Kirusu teve que esclarecer que Su era boa em imitar o que ela observava e ouvia. Centúria então disse que precisavam de roupas para Su, então Kirusu forneceu a ela uma capa de chuva e botas de chuva, já que esses eram os únicos itens que não absorveriam água. Enquanto Su estava distraída com Papi, Centúria e Mia puxaram Kirusu de lado e disseram a ele que, se eles não relatassem a gosma, estariam em apuros. Kirusu argumentou que, como ninguém nunca tinha visto uma gosma antes, não havia garantia de que ela seria devolvida para casa. Enquanto ele contemplava a situação, Kirusu ouviu Papi voando com Su e decidiu segui-los. Ele os rastreou até a beira do rio, onde Su notou a água e começou a se debater, fazendo com que Papi a deixasse cair bem em cima de Kirusu. Após o pouso, Papi perguntou por que ela havia feito isso, e Kirusu explicou que era porque Su estava com medo de que a água a levasse embora. Kirusu então perguntou por que Papi tinha fugido, ao que ela respondeu que foi porque ela ouviu eles planejando prendê-la, mesmo que ela não tivesse feito nada de errado. Kirusu disse que era porque estavam preocupados que Su fosse perigosa, já que quase o tinha isekai'd, mas Papi lembrou-lhe que ele também quase morreu nas mãos dos outros. Enquanto ainda estavam conversando, um grupo de crianças se aproximou e convidou o Papi para brincar com eles, então Kirusu permitiu. Conforme ela correu para brincar com as crianças, Kirusu ficou para trás e observou, percebendo que Su até se juntou em um momento. Quando se mudaram para a beira da estrada para continuar brincando, uma das crianças entrou na rua para pegar seu chapéu bem quando Kirusu avistou o caminhão-kun descendo a estrada. Infelizmente, ele estava muito longe para fazer isso, mas Su a agarrou e usou seu corpo para diminuir o impacto do caminhão. A menina agradeceu a Su por salvar sua vida, mas então perceberam que Su estava presa e não conseguia se mover. Quando a parede finalmente cedeu, ela caiu junto. Papi estendeu a mão para segurá-la, mas Su soltou sua mão e caiu. Por um momento, Papi pensou que tinha perdido sua amiga até ouvir a voz de Su. Correndo até a beira da ponte, eles olharam para baixo e viram Su deitada em segurança na traseira de um caminhão. Parecia que Kirusu tinha conseguido colocar no lugar a tempo de pegá-la. Finalmente se despediram das crianças e Kirusu ligou para casa para informar Mia e Centúria que ele estava trazendo Su de volta com ele, mas os avisou para não deixar Smith saber da existência de Su. Ele desligou quando Mia tentou lhe dizer algo, e quando chegaram em casa, ele ficou cara a cara com Smith. Isso fez Mia convocar uma reunião de emergência para discutir o que fazer com Su, agora que Smith a tinha visto. Kirusu perguntou por que ela estava de repente tentando ajudar Su quando queria que ela fosse embora antes. Então Mia explicou que não se importava que ela ficasse, já que não havia como uma forma de vida imprópria poderia roubá-lo dela. Nesse momento, o serviço de segurança de troca interespécies chegou para reformar a casa, mas as meninas assumiram que tinham vindo para levar Su embora, então levaram ela e saíram. No parque onde foram ficar, Papi questionou se era sensato estar fora sem Kurusu. Isso os fez perceber que agiram de forma irracional e se colocaram em risco, então Centúria sugeriu se esconderem atrás de alguns arbustos para não serem vistos. Enquanto se escondiam, eles avistaram alguns agentes procurando por algo, e Centúria se perguntou como eles já os haviam rastreado. Seus pensamentos foram interrompidos por Papi, que de repente gritou, e quando Mia perguntou qual era o problema, a menina explicou que tinha derramado água em si mesma.
Mia disse a ela que iria secar, mas Sui de repente começou a beijar e lamber a Papi para tirar a água dela. Ao mesmo tempo, um preocupado Kurusu estava procurando por eles em seu bairro. No entanto, ele teve que interromper sua busca para salvar uma garota em uma cadeira de rodas de bater em um poste. A garota, cujo nome era Maron, agradeceu a Kurusu por salvá-la, e após ele aceitar seu agradecimento, ele disse que precisava continuar sua busca por seus amigos. Surpreendentemente, Maron sabia onde as garotas estavam e se ofereceu para levá-lo até elas. De volta ao parque, Centúria disse a Mia que elas precisavam esperar os homens saírem para encontrar outro lugar para se esconder, mas Mia apontou que não havia lugar grande o suficiente para esconder o caminhão basculante de Centúria. Enquanto tentava se defender, Centúria encostou em uma torneira, quebrando-a no processo. Assim que Mia começou a provocar Centúria por ter uma bola de demolição embutida, Su agarrou o corpo de Centúria e começou a sugar a água. Antes que Centúria pudesse soltar um grito de choque, Mia cobriu sua boca e disse para ela aguentar até Su terminar. Poucos momentos depois, Kurusu e Maron chegaram e encontraram Mia tentando impedir Su de secá-la com a língua, mas ela se distraiu ao notá-los, e Su usou isso a seu favor. Quando ela terminou, voltou sua atenção para Maron, mas Kurusu a pegou e a colocou em um saco antes que pudesse pular na garota. Mais tarde em casa, as meninas ficaram surpresas ao ver que um novo quarto havia sido construído. Então, quando Smith chegou, Papi agradeceu por deixar Su ficar. Smith fingiu ignorância, dizendo que não sabia de quem ou do que estava falando. Então Kurusu perguntou para quem era o quarto, já que ela não queria reconhecer a existência de Su. Sua pergunta foi respondida quando Maron foi trazida e ele ficou chocado quando Maron, que ele assumira ser humana, revelou que era uma das filhas do rei Netuno. Mais tarde naquele dia, Kurusu deu a Maron um tour pela casa, mas Mia ficou com ciúmes ao vê-lo carregando a garota, então ela tentou separá-los. Isso resultou na queda dos três pela escada, quebrando a cadeira de rodas de Maron. Kurusu repreendeu Mia por ser imprudente, e depois de carregar Moruno de volta para cima, Centúria perguntou a Mia por que ela fez o que fez. Ela disse que era porque Moruno era sua nova rival, e Centúria perguntou qual prova ela tinha de que Moruno queria Kurusu. Antes que Mia pudesse responder, Kurusu apareceu no topo das escadas com Maron ainda em seus braços, e as garotas ouviram ela perguntar se ele tinha uma namorada. Kurusu tentou responder, mas de alguma forma escorregou, e acidentalmente tocou nos planos dela. Ele imediatamente tentou explicar que tinha sido um acidente, mas quando Mia notou que ele tinha a parte de cima do biquíni de Maron na mão, ela ficou irritada e o chamou de porco sem vergonha. Foi Maron quem então explicou que a camada de muco cobrindo seu corpo foi o motivo pelo qual seu top escorregou, fazendo Centúria dizer que o muco foi provavelmente o motivo pelo qual Su tentou atacá-la anteriormente. Depois de ouvir isso, Mia teve uma ideia repentina e arrastou a Su embora. Quando ela reapareceu diante de Kurusu, estava coberta pelo slime da Su. Então Kurusu disse para ela tomar um banho, o que ela não gostou porque pensou que ele daria atenção a ela ao vê-la naquele estado. Depois do banho, ela reclamou para a Centúria sobre suas preocupações com o Maron, mas a Centúria disse que ela estava exagerando e deixando o ciúme controlar seus pensamentos e ações. Como a Centúria não estava do lado dela, Mia decidiu resolver as coisas por si mesma e mexer com o Maron. A primeira coisa que ela fez foi aumentar o ar-condicionado, esperando que o frio deixasse a pequena sereia desconfortável, mas logo ela aprendeu que sereias eram resistentes a altas temperaturas. Mia foi quem acabou congelando, mas ela se recusou a desistir e tentou usar um toque no jutsu, para convencer os outros a se juntarem à sua causa vingativa. O plano dela não funcionou porque Papi foi pedir a Moruno para jogar videogames, deixando Mia se sentindo traída. Sem saber disso, Maron perguntou a Cap se Kurusu estava solteiro, e a garota ingênua disse que não sabia. A pergunta deixou Centúria cética, então ela perguntou a Maron quais eram suas intenções com Kurusu, e Maron admitiu que queria ser a Ariel para seu príncipe Eric. Ela então perguntou a Centúria se ela era namorada de Kurusu, pegando-a de surpresa, mas ela rapidamente recuperou a compostura e negou, dizendo que era sua serva. Isso levou Maron a comparar Centúria a uma corajosa cavaleira medieval que era ferozmente leal ao seu mestre, e Centúria começou a vê-la de uma maneira diferente. Percebendo que Centúria havia mudado de lado para o inimigo, Mia disse a Maron que ela não perderia Kurusu para um peixe falante, e Maron respondeu que não tinha intenção de tirá-lo dela. Quando Kurusu entrou, Maron pediu a ele que a levasse para o quarto, e depois que eles saíram, Centúria disse a uma Mia irritada que ela não tinha o direito de ficar zangada, porque se ela não tivesse quebrado a cadeira de rodas de Maron, Kurusu não a estaria carregando para todo lugar. Mia então admitiu que sempre sonhou em ser carregada como uma princesa pelo seu príncipe. No entanto, Centúria não via como isso seria fisicamente possível, já que ela era 2 vezes o tamanho de Kurusu. Quando Mia começou a reclamar que Maron só queria seduzir Kurusu com suas roupas reveladoras, Centúria sugeriu que ela vestisse um biquíni. Enquanto isso, no quarto de Maron, ela perguntou a Kurusu se ele tinha namorada.
Curioso, ele perguntou por que ela estava tão interessada em sua vida amorosa. Mas antes que ela pudesse responder, Mia de repente entrou vestindo um biquíni revelador que mal conseguia conter seus seios grandes. Ela disse a eles que queria nadar e convidou o Kurusu para se juntar a ela, mas ele educadamente recusou. Surpreendentemente, Mia não parecia se importar, pois estava ocupada se vangloriando do fato de que, pela primeira vez, ela estava mostrando mais pele do que Maron. Naquele momento, Centúria entrou na sala e, quando Mia a viu, perdeu a calma e perguntou por que ela estava mostrando mais pele do que ela. Centúria respondeu que não era culpa dela ter sido abençoada pelos deuses do enredo. Nesse momento, Papi emergiu debaixo do manto de Centúria e perguntou se alguém tinha visto a Su. Centúria pediu para ela sair de verdade, mas Papi voltou a se esconder, puxando o manto para cima e acidentalmente expondo Centúria. Vermelha de vergonha, Centúria rapidamente saiu correndo da sala e bateu a porta atrás de si. Enquanto isso, Mia voltou sua atenção para Kurusu e Maron a tempo de ver os dois pularem na piscina, com os braços em volta um do outro. Com ciúmes e impulsiva, Mia pulou atrás deles, mas a água estava muito mais fria e profunda do que ela esperava. Enquanto ela afundava mais, o frio a dominou e ela começou a perder a consciência. Através da névoa, ela ouviu Kurusu chamando seu nome, e momentos depois, abriu os olhos para se encontrar nos braços dele quando eles emergiram na superfície. Agradecida, ela agradeceu suavemente, e Maron, claramente preocupado, envolveu Mia em um abraço carinhoso. De repente, Su se lançou na cabeça de Kurusu, agarrando-se firmemente. Maron calmamente observou que Su provavelmente estava desidratada, o que poderia explicar seu comportamento agressivo anterior. Ao ouvir isso, Mia sentiu uma pontada de culpa por como havia agido. Eventualmente, as duas meninas foram tomar banho juntas. Mia aproveitou a oportunidade para se desculpar por seu comportamento ciumento, mas Maron disse que nem tinha percebido. Determinada, Mia declarou que continuaria a lutar por sua chance de se casar com Kurusu. Em resposta, Maron disse que ficaria feliz em torcer por ela, desde que Mia aceitasse-a como amante de Kurusu. Dias depois, enquanto Mia canalizava seu lado Gordon Ramsay, sua comida pegou fogo, mas ela recusou a oferta de Kurusu de apagar o fogo e fez isso ela mesma. Ela então anunciou que estaria encarregada de cozinhar de agora em diante e começou a se imaginar casada com Kurusu. Ela foi tirada de seu devaneio delirante quando Kurusu mencionou que a panela estava transbordando. Assustada, ela rapidamente pegou a panela com as mãos nuas e gritou de dor ao se queimar. Kurusu estava do lado de fora da porta, tentando convencê-la a sair. Ele a tranquilizou, dizendo que ela não era a primeira pessoa a falhar ao cozinhar e a incentivou a tentar novamente. No entanto, Mia insistiu que estava bem e pediu para ele ir embora. Antes de partir, Kurusu viu algo brilhante no chão e se perguntou se era um pedaço de papel. Enquanto isso, a preocupação de Mia com suas mãos queimadas foi mais forte e ela saiu correndo da sala, derrubando Kurusu sem querer. Quando Kurusu se levantou, ficou surpreso com o rabo de Mia e percebeu que ela estava trocando de pele. Mia estava mortificada, chorando no travesseiro. Ela admitiu com a voz quase em um sussurro que precisava de ajuda para remover a pele devido às mãos queimadas. Kurusu tentou tranquilizá-la, dizendo que já a tinha visto sem roupas. No entanto, Mia estava determinada a que fosse melhor ser vista sem roupa do que se desfazendo da pele. Mesmo assim, Kurusu insistiu em ajudar, e enquanto ele removia a pele, ela enrolou sua cauda em volta do pescoço dele porque ele tocou seu ponto sensível. Isso não parou Kurusu, e depois que ele retirou o último pedaço de pele, ele instruiu Mia a deitar de costas para que pudesse remover o da frente. Antes de fazer isso, Mia cobriu os olhos dele com sua cauda para evitar que ele visse a entrada descoberta de sua câmara secreta. Enquanto Kurusu trabalhava, ele acidentalmente tocou novamente o ponto sensível de Mia, fazendo-a afastar suas mãos, mas ele não parou. Ela então o instruiu a descascar pela direita, sem mencionar de quem era a direita a que se referia. Então Kurusu acidentalmente colocou as mãos dentro da entrada dela. O idiota desavisado não tinha ideia do que acabara de fazer, e antes que pudesse terminar o que queria dizer, Mia torceu seu corpo, quase o enviando para o outro lado. Para mostrar sua gratidão a Kurusu, Mia preparou um jantar para ele, e quando Kurusu viu, ele tinha certeza de que seria sua última refeição. No entanto, ele era educado demais para dizer a ela que a comida estava imprópria para consumo, então ele comeu a comida. Ele terminou de comer assim que os outros voltaram para casa, e Centúria perguntou por que a casa cheirava a um lixão, e Mia respondeu orgulhosamente que era sua comida. Preocupada, Centúria perguntou se ela tinha conseguido a receita de um livro de receitas, e Mia disse que aprendeu assistindo Kurusu cozinhar. Ela revelou a Kurusu que as meninas foram as primeiras a provar a comida, o que explicou por que elas pareciam estar vomitando o dia todo. Kurusu perguntou se ela mesma tinha provado a comida, e ela disse que não porque sempre perdia o apetite quando estava trocando de pele. Outro dia, quando Kurusu voltou para casa, Papi informou que ela estava prestes a botar um ovo. Imediatamente, as garotas caíram em cima dele, achando que ele tinha feito algo estranho com ela sem que elas soubessem.
Mas Papi explicou que era um ovo não fertilizado, então eles pediram desculpas. No momento seguinte, alguém tocou a campainha e quando Kurusu atendeu, ela viu um homem de aparência suspeita parado ali. Por algum motivo, o homem, Kasuki, sabia que Papi estava prestes a botar seu ovo e disse que queria incluí-lo no documentário que estava fazendo sobre a troca entre espécies. Em vez de mandá-lo passear, deixaram-no entrar na casa para entrevistá-los e ele pediu para ver o quarto de cada menina. Maron foi a primeira a mostrar o quarto, e, enquanto ele a filmava nadando na piscina, perguntou sem vergonha se ela estava de roupa íntima. Mia apontou que a pergunta dele era tão suspeita quanto ele, mas ele jurou que era tudo por causa do documentário. Ele então pediu a Maron para demonstrar como ela saiu da piscina, mas seu top escorregou, revelando seu peito para todos. Ela mergulhou de volta na água porque estava envergonhada, e Kurusu confrontou o homem sobre filmar Maron daquela maneira. Mas ele assegurou que cortaria isso na edição. Eles então foram para o quarto de Centúria, e quando ela tentou fazer um tour pelo quarto, ele a interrompeu e perguntou se ela estava usando coberturas de enredo. Centúria respondeu que sua espécie geralmente não usava roupa íntima, então o tolo culto agarrou seus seios sem aviso e alegou que era porque queria confirmar se ela estava dizendo a verdade. Imediatamente, Centúria sacou sua espada e tentou atacá-lo, mas Kasuki disse que estava fazendo tudo isso para obter respostas para o público que queria saber. Depois disso, ele foi ao quarto de Mia e também perguntou se ela estava usando roupa íntima. Quando Mia disse que sim, ele deu um zoom nela e pediu para ela mostrar para ele, mas ela empurrou a câmera dele, fazendo-a focar na bolsa contendo sua muda. Pele. Ao vê-la, Keisuke perguntou se poderia ficar com ela, mas Mia recusou. Então ele disse que queria fazer alguma pesquisa que poderia ser útil para ajudar Mia a se casar com um humano. Ao mencionar o casamento, Mia cedeu e deu a pele trocada para Keisuke. Nesse momento, Mireille veio informá-los que Papi estava prestes a botar seu ovo. Então, todos foram para o quarto dela e Keisuke posicionou sua câmera para capturar o momento. Ele pediu a Papi para levantar a saia e instruiu Kurusu a ficar atrás dela e tirar a roupa íntima, para que ele pudesse capturar perfeitamente o ovo saindo. Ele então disse a si mesmo que vender as filmagens sem censura o deixaria rico. No entanto, ele não percebeu que Sue tinha anexado um tentáculo à sua cabeça e repetido cada palavra que ele pensou em voz alta, expondo suas mentiras e enganos. Irritadas, as meninas exigiram que ele entregasse todas as filmagens que gravou, junto com a pele mudada de Mia. Mas Keisuke recusou, afirmando que pertenciam a ele. Vendo isso, Kurusu jogou um ovo comum nele, e enquanto Keisuke se apressava para pegar, Kurusu deu um soco no rosto do tolo. Enquanto as garotas elogiavam Kurusu por seu heroísmo, Mireille chamou a atenção delas para Papi, que estava prestes a botar seu ovo. Todos se reuniram em volta e a encorajaram, mas Mia cobriu os olhos de Kurusu com sua cauda, recusando-se a deixá-lo ver. Naquela noite, enquanto esperavam Mia terminar de fazer o jantar, Smith, que tinha passado por lá mais cedo, se aproximou de Kurusu e disse-lhe baixinho que o nome e o endereço no cartão que o suposto diretor lhes tinha dado eram falsos, mas prometeu investigar. Depois disso, Kurusu perguntou a Papi onde ela tinha guardado seu ovo e respondeu que tinha colocado na geladeira. Kurusu advertiu que era um movimento arriscado, pois alguém poderia confundi-lo com um ovo normal e cozinhá-lo. Naquele momento, Mia apareceu com um ovo na mão e anunciou que eles iam comer ovos cozidos. Enquanto isso, em outro lugar em um apartamento, Keisuke estava enrolando linha enquanto lamentava suas perdas. Um demi-humano aranha, ao notar ele, perguntou se ele precisava de ajuda. Ele gritou com ela para ficar quieta e não ficar convencida, pois a linha dela era lucrativa para ele. Quando ele exigiu que ela arrumasse a linha em um só lugar, ela o enrolou nela em vez disso. Outro dia, em algum lugar da cidade, alguns orcs mantiveram os empregados e clientes de uma livraria como reféns. A polícia não pôde fazer nada por causa do projeto de lei interespécies. Então Smith disse ao chefe de polícia para deixar tudo a cargo de sua equipe. O chefe não ficou contente em deixar o trabalho para Smith, dado seu histórico de incompetência e descuido, mas ele concordou porque não tinham outra escolha. Nesse momento, tiros ecoaram dentro da loja. Aconteceu que o líder dos orcs percebeu alguém escondido no teto e atirou nela. Depois que ela caiu, ele entrou em contato com o centro de comando e informou que ele havia eliminado o agente que haviam enviado. Isso irritou o chefe, mas antes que ele pudesse explodir, Smith pediu que ele se acalmasse, assegurando que tudo estava indo conforme o plano. Dentro da loja, os orcs arrastaram uma estudante do ensino médio que encontraram se escondendo para a frente da loja, e quando ela viu o agente morto, ela gritou. Ela tentou sair correndo da loja, mas a porta não se mexia, e enquanto ela lutava contra isso, puxando as persianas, o líder se aproximou dela. Desconhecido para ele, as persianas abertas permitiram que o atirador sentado em um prédio distante tivesse acesso à livraria e começasse a atirar. Os tiros destruíram as armas dos orcs antes que eles percebessem o que estava acontecendo. Enquanto tentavam descobrir o que fazer, alguém vestido com uma armadura de cavaleiro atravessou a parede e derrotou os orcs mais próximos.
Só depois de ajudar os reféns a escaparem e tirar a armadura é que perceberam que o atacante era uma ogra. Os porquinhos se encolheram de medo, mas seu líder disse para pararem de envergonhá-lo e se comportarem como homens. No momento seguinte, o agente morto voltou à vida e começou a atirar neles. Um dos orcs veio por trás dela e tentou espremer a vida dela, mas ela virou a arma contra si mesma e atirou nele. Felizmente, eram balas de borracha, então ele não ficou ferido. No entanto, eles queriam saber como ela ainda estava viva, então ela revelou que era uma zumbi. Quando ela voltou sua atenção para o líder, ele tentou usar o estudante do ensino médio como escudo. A garota de repente levantou a perna e chutou-o no rosto antes de se transformar em uma garota com longos cabelos prateados. Como todas as suas identidades haviam sido reveladas, Smith, que havia entrado, os apresentou como M'Aan, uma equipe de semi-humanos especialmente treinada para lidar com casos envolvendo outros semi-humanos dentro da lei. Ela então apontou sua arma para o líder e exigiu que ele se rendesse, o que ele fez. No entanto, ele disse a ela que tudo o que poderiam fazer era deportá-lo. Em resposta, Smith de repente atirou nele, então ele a acusou de violar as leis do projeto de lei de câmbio. Mas Smith respondeu calmamente que não tinha sido ela quem... Demitida. Foi quando ele percebeu que o demi-humano transmorfo havia assumido a aparência de Smith. Mais tarde, Keisuke, ainda envolto em uma teia de aranha, conseguiu chamar a polícia, que enviou as meninas M'Aan. Infelizmente, elas não conseguiram capturar o demi-humano aranha depois que ela escapou da casa e evitou ser baleada pelo atirador. Enquanto isso, na casa do Kurusu, Smith alertou as garotas para terem cuidado porque havia uma aranha demi-humana fugitiva à solta. Naquele momento, eles perceberam que Papi e Su estavam trazendo vários objetos, então perguntaram onde eles os tinham encontrado. As meninas explicaram que os haviam descoberto fora da casa, então todos correram para fora e encontraram tudo como descrito, mas notaram o sapato de Kurusu entre os itens. Naquele momento, Kurusu acordou em um armazém abandonado e se perguntou por que estava pendurado de cabeça para baixo no teto. Seu sequestrador foi revelado como sendo a aranha semi-humana, e ela se apresentou como Hashnara. Sem se incomodar, Kurusu pediu para ela cortá-lo porque seu cérebro estava prestes a se encher de sangue. Hashnara cortou-o, e quando ele tentou evitá-la porque percebeu que seus planos estavam visíveis, ela assumiu que ele estava com medo dela. Antes que ela pudesse falar, um segurança entrou. Então ela agarrou Kurusu e subiu para o teto. A proximidade fez o corpo de Kurusu reagir a ela, e quando ela percebeu, começou a provocá-lo sobre isso. Ele tentou falar, mas ela o calou com suas teias, então tudo o que o guarda ouviu foram seus sons abafados, e isso o assustou. Vendo que estavam agora sozinhos, Hashnara ficou mais ousada e pressionou o rosto de Kurusu contra seu peito, e quando ela notou que seu rosto estava vermelho como um tomate, ela o largou. Enquanto ele balançava no teto, ela ficou toda esquisita, e enquanto brincava com ele, Kurusu fez o possível para não se descontrolar. Em sua tentativa desesperada, ele mordeu a teia e se soltou, mas não caiu porque seus pés ainda estavam amarrados. Eventualmente, Hashnara o libertou, e em vez de tentar fugir, ele perguntou por que ela não estava com a família anfitriã. Ela explicou que sua família anfitriã a vendeu para Keisuke, que apenas tirou vantagem dela para ganhar dinheiro. Ele tentou simpatizar com ela, mas ela disse que não precisava de sua pena, e disse que ele era como todos os outros. Quando ela mencionou que ele só estava atraído pelas partes humanas dela, Kurusu a surpreendeu ao dizer que ela tinha pernas deslumbrantes. Ao ouvir isso, Hashnara o chamou de pervertido culto, e disse que ele não passava de um perdedor inexperiente, por causa de quão afetado ele ficou por ela. De repente, o lugar foi envolvido por uma luz brilhante e a voz de Smith pôde ser ouvida do lado de fora. A princípio, Kurusu não entendeu por que Smith veio com seus agentes, mas Hashnara explicou que foi por causa dela. Ao ouvir isso, ele a aconselhou a fugir, mas ela recusou e disse que a tentativa dele de ajudá-la fez com que ela gostasse mais dele. Eventualmente, quando as coisas se acalmaram, Smith pediu desculpas a Hashnara por negligenciá-la e permitir que Keisuke a tratasse mal. Hashnara então insinuou que queria ficar com Kurusu, deixando Smith feliz, já que ela não estava pronta para se estressar procurando uma nova casa. Dias após Hashnara se mudar, Mia tentou reunir as outras garotas contra ela porque considerava Hashnara sua mais nova rival. No entanto, ela percebeu que elas estavam se dando bem com Hashnara. Senteria foi a única que não estava bajulando a aranha, mas para a decepção de Mia, ela expressou que não tinha problema com a presença de Hashnara na casa. Nesse momento, Kurusu terminou de lavar a louça e tentou sair da cozinha, mas Senteria fez disso sua missão ficar perto dele. Quando ele perguntou se tudo estava bem, Senteria afirmou que estava apenas cumprindo seu dever como sua serva, e declarou que o seguiria em todos os lugares. Kurusu então mencionou de forma constrangedora que precisava usar o banheiro, então Senteria se virou, sentindo-se envergonhada. Fora da porta do banheiro, Mia tentou convencer a Senteria de que Hashnara não era confiável. Em resposta, Senteria disse a ela para não agir como humanos e parar de julgar os outros apenas pelas aparências. De repente, ouviram Kurusu gritar, o que os levou a correr para o banheiro para investigar.
Ao entrar, encontraram Kurusu amarrado com Hashnera ao lado dele, mas tudo o que ela ofereceu foi uma explicação sem entusiasmo. Mais tarde naquela noite, Kurusu estava prestes a se deitar em sua cama quando foi pego na teia de Hashnera. Hashnera pulou do teto e anunciou que queria ensiná-lo a ser um homem. Usando suas teias, ela selou a porta para evitar interferências. Mas antes que pudesse começar, Senteria arrombou a porta, puxou Kurusu da teia e saltou pela janela. Enquanto cavalgavam pela rua, Senteria percebeu que as pessoas os olhavam de forma estranha. Kurusu tentou dizer que a atenção deles estava principalmente em seus seios balançando, mas ela não lhe deu chance de explicar. Ela estava ocupada se repreendendo por julgar Hashnera com base em sua aparência, assim como os humanos frequentemente os julgam. Quando finalmente pararam, ele desceu das costas dela, mas o mesmo casal irritante que parecia sempre encontrar Kurusu chegou com um grupo de pessoas. Eles riram quando viram Senteria e começaram a zombar dela, fazendo comentários estúpidos e depreciativos. Kurusu tentou defendê-la, mas Senteria insistiu que ele não deveria perder tempo com lolos inúteis. O grupo então voltou sua atenção para Kurusu. Então Senteria puxou sua espada para ameaçá-los. Mas o homem riu e lembrou-a que a lei estava do lado dele. No momento seguinte, alguns de seus amigos agarraram Kurusu e outros pegaram Senteria. No entanto, antes que ele pudesse fazer algo com ela, Hashnera interveio, amarrando-o e seus amigos. Embora estivesse assustado, ele tentou manter a calma e disse que os denunciaria à polícia. Hashnera se aproximou dele e desafiou-os a tentar a sorte, mas ele ficou tão assustado que desmaiou. Quando Senteria mencionou que eles poderiam ter problemas por machucar Kurusu, Hashnera ignorou suas preocupações, dizendo que estava tudo bem desde que ninguém descobrisse. Senteria então agradeceu, mas Hashnera não respondeu porque estava ocupada amarrando Kurusu. No momento seguinte, ela sugeriu que encontrassem um motel para passar a noite, mas Senteria, não confiando na garota-aranha para manter as mãos longe da ferramenta de Kurusu, chutou Hashnera e levou Kurusu de volta. Isso fez Hashnera reclamar, mas Sentoria não se importou e em um momento acalorado, ela de repente gritou que odiava Hashnera. Acostumada a ter inimigos, Hashnera apenas riu e disse que estava feliz que Sentoria finalmente falou o que pensava. Ela admitiu que não gostava quando as pessoas fingiam se dar bem e disse a Sentoria que estava tudo bem não gostar de alguém. Senteria ficou surpresa e, enquanto observava Hashnera e Kurusu se afastarem, percebeu que Hashnera era alguém em quem podia confiar. No dia seguinte, Kurusu ficou com febre, então Mia decidiu que seria ela a cuidar dele até que melhorasse. No entanto, Smith entrou pela janela e expulsou as garotas do quarto. Ela explicou que ele pode ter contraído um vírus, e se ele não fosse colocado em quarentena, poderia se espalhar para as meninas e potencialmente causar uma pandemia. Smith então declarou que ela assumiria a responsabilidade de cuidar dele. Infelizmente, ela se provou tão útil quanto uma pistola sem balas, pois não demorou muito para ela adormecer. Vendo isso, Mia insistiu em cuidar de Kurusu ela mesma, mas Senteria lembrou-a do perigo de infecção. Por outro lado, Mauron achou que seria uma oportunidade perfeita para alcançar seu trágico desfecho. Ignorando-a, eles decidiram enviar a única pessoa que não corria o risco de se infectar, Su. Su bateu na porta de Kurusu e ele a convidou para entrar, pensando por engano que era Senteria. Quando ele viu a Su, ficou surpreso, pois não esperava que as meninas usassem a habilidade de imitação de Su para seu benefício. Elas lhe ensinaram como cuidar dele, e ela não apenas imitava as vozes delas, mas também imitou a maneira única de cada garota cuidar dele. Su só descobriu que Kurusu tinha ficado doente porque saiu na chuva para procurá-la quando leu os pensamentos dele. Enquanto ela continuava a ler os pensamentos dele, percebeu que ele precisava de água, então lhe deu um pouco. Quando Kurusu recobrou os sentidos, ele percebeu que ela estava amamentando-o. Surpreso, ele recuou e percebeu que estava se sentindo melhor. Ele então perguntou a Su se ela era quem tinha cuidado dele, mas ela ficou em silêncio. Enquanto ele agradecia, as meninas invadiram o quarto perguntando se ele estava bem. Kurusu respondeu que estava bem graças a Su, o que levou elas a elogiá-la. Então, para que surpresa de todos, Su falou. Ela pediu desculpas a Kurusu por ser a razão de sua doença e declarou seu amor por ele. Enquanto os outros ficaram espantados com sua capacidade de falar, Mia estava particularmente preocupada com a declaração de amor de Su. Foi então que Smith entrou na sala e perguntou por que todos estavam lá. No entanto, antes que pudessem responder, ela espirrou, o que levou todos a manterem distância dela. Dias depois, Kurusu encontrou-se com Smith em um café para discutir alguns problemas. No entanto, os dois não tinham ideia de que as garotas haviam seguido Kurusu secretamente. Enquanto estavam do lado de fora observando-os, Mia reclamou que Kurusu estava traindo ela, mas Sentoria disse para ela parar de agir como se eles fossem realmente um casal. Além disso, ela disse que eles não tinham como saber por que Smith e Kurusu se encontraram porque não podiam entrar no café sem chamar atenção.
De repente, eles se viraram para olhar para Sue e tiveram uma ideia, que envolvia explorar o pobre Slime. Eles tentaram usar a habilidade dela para espionar Smith e Kurusu, e descobrir se eles realmente estavam em um encontro. Infelizmente, a missão deles não estava indo bem e enfrentavam inúmeros desafios. Mia foi a única que conseguiu se aproximar do alvo, mas os perdeu quando entraram em um motel do amor. Enquanto ela estava se esgueirando, Hashinora de repente apareceu e a assustou, chamando-a de patética por espionar Kurusu. Ignorando as palavras dela, Mia perguntou por que Hashinora a havia seguido, e Hashinora revelou que estava motivada pelas mesmas razões pelas quais havia seguido Smith e Kurusu. Hashinora então prendeu suas teias nas janelas e as usou para ouvir as conversas abaixo. Quando localizou Smith e Kurusu pelas vozes, ela se moveu para interrompê-los. Mia tentou impedi-la, mas Hashinora estava determinada a pegá-los em uma situação comprometedora para usar como chantagem. Quando Mia tentou puxar Hashinora para baixo, a janela de repente se abriu e elas foram puxadas para dentro. Para sua surpresa, eles se viram cara a cara com todo o grupo de homens, incluindo Smith e Kurusu. Smith mais tarde explicou que Kurusu havia recebido uma carta ameaçadora, e ela planejou um encontro falso para atrair o culpado. No entanto, como as garotas decidiram invadir o encontro, ela sugeriu que Kurusu levasse as garotas em encontros para ver se o culpado faria algum movimento. O primeiro encontro foi com Mia e Meraune. No entanto, Mia deixou claro que não gostava da ideia de Meraune estar lá. Meraune, por outro lado, garantiu a Mia que estava lá apenas para atuar como uma wingman e nada mais. Kurusu tentou avisá-las para agirem normalmente quando notou Tio, que deveria ser sua guarda-costas do dia, chamando atenção para si mesma por causa de seu tamanho. Eles foram ao aquário onde a equipe tratou Meraune como realeza. Lá dentro, Meraune entregou a eles um passe livre e então os deixou explorar por conta própria. Eles visitaram várias exposições, e quando chegaram a uma em particular, Mia apontou 2 peixes que pareciam estar se beijando. De alguma forma, isso levou a um momento intenso entre ela e Kurusu, e quando estavam prestes a se beijar, Meraune apareceu inesperadamente, interrompendo-os para compartilhar fatos sobre peixes. Os dois imediatamente se separaram, e uma Mia furiosa tentou estrangular Meraune. Depois eles foram ao show de golfinhos, onde descobriram que Meraune era uma das artistas. Assim que Mia disse a Kurusu que eles não deveriam chamar atenção para si mesmos, Meraune chamou por ela do palco, fazendo-a estremecer. Enquanto assistiam à apresentação, Kurusu admirava Meraune e não percebeu que Mia se afastara, enciumada. Enquanto resmungava sobre Kurusu, ela esbarrou em um homem-lagarto que a convidou para sair com ele. Tio informou Smith sobre a situação e a alertou para ficar de olho em Mia, pois o culpado poderia estar mirando as garotas usando Kurusu como desculpa. Enquanto Mia e o Homem-Lagarto estavam sentados em um barco no meio do lago, Mia contou como havia sido seu encontro com Kurusu até ela partir. O Homem-Lagarto expressou seu desdém, chamando Kurusu de um idiota insensível por trazer outra garota junto. Mia defendeu Kurusu, mas o Homem-Lagarto a criticou por acreditar nas palavras de um humano sem valor. Essa mudança repentina de atitude surpreendeu Mia, mas ela não mencionou isso. O Homem-Lagarto então insistiu que ele e Mia pertenciam juntos, afirmando que se Kurusu fosse o único obstáculo entre eles, ele o eliminaria. Isso levou Mia a perguntar por que ele estava sendo delirante e possessivo. Além disso, ela destacou que, embora os Lizardmen fossem semelhantes aos Lamy, eles não eram necessariamente os mesmos. No entanto, o Lizardman revelou que ele era um Dragon Newt, fazendo Mia se lembrar de que o culpado havia assinado a carta com a inicial D. Assim que ele tentou tocá-la, Kurusu conduziu um barco a remo em direção a eles e colidiu com o lado do barco deles. Depois de ajudar Mia a sair da água, o furioso dragão Tritão nadou até lá e começou a gritar com eles. Cansado de suas reclamações sem sentido, Mia lançou uma latinha nele, fazendo-o cair de volta na água. Kurusu se aproximou e tentou ajudar o Tritão a tirar as roupas molhadas. No entanto, ao desabotoar a camisa dele, ficou surpreso ao descobrir que o Tritão era na verdade uma garota. Envergonhada, ela rapidamente se cobriu e admitiu que havia se aproximado de Mia porque queria ser amiga dela. Mia então perguntou por que ela havia enviado a carta ameaçadora, mas a garota afirmou que não sabia de nada e foi embora, jurando vingança. Sentindo algo cutucando-a de dentro do casaco de Kurusu, que estava enrolado em seus ombros, Mia ficou curiosa. Kurusu então tirou o item e pediu para ela se virar. Quando ela o fez, ele colocou um colar em seu pescoço, dizendo que achou que ficaria bonito nela. Radiante de alegria, ela o envolveu em um abraço esmagador. Enquanto isso, Smith havia capturado o dragão Newt e descobriu que ela não havia sido a pessoa que enviou a carta.
Desde que o primeiro plano deles para capturar o misterioso D falhou, Smith teve uma nova ideia. Desta vez, ela pediu a Kurusu que organizasse um churrasco no meio de uma floresta com Papi e Sue. Tudo porque Papi mencionou que queria visitar o local. Por curiosidade, Kurusu perguntou a Papi por que ela queria ir até lá e a garota de cérebro de ervilha disse que não conseguia se lembrar o motivo. Virando sua atenção para longe dela, Kurusu notou que Zimbina, que era sua guarda-costas do dia, estava se deliciando com toda a carne que ele havia grelhado. Kirisu correu em sua direção, perguntando se ela era o Luffy disfarçado, e enquanto discutiam sobre a carne, ouviram um som alto antes que um monstro feio aparecesse. Quando ele atacou, Kirisu pegou as meninas e correu, mas não deixou de notar que o monstro se parecia com uma árvore mutante. Ao ouvir isso, as luzes no cérebro de Papi se acenderam novamente e ela de repente se lembrou do motivo pelo qual havia insistido em vir para a floresta. No momento seguinte, Kirisu foi capturado pelo monstro, então ele deixou Sue e pediu para ela buscar ajuda. O monstro tentou impedi-la pisando nela, mas Sue pulou para fora do caminho a tempo e acidentalmente caiu em um tanque de lixo tóxico. Como ela não era mais vista como um problema, o monstro árvore abriu a cabeça revelando ser uma hidra. Quando começou a espremer a vida de Kirisu, Papi a chamou de Kiai e implorou para não machucá-lo. Surpresa, Kirisu questionou a relação de Papi com seu atacante, e ela explicou que havia plantado Kiai na floresta após encontrá-la na beira da estrada. Kirisu então perguntou por que Kiai tinha ficado tão grande, e Papi disse que era porque ela provavelmente absorveu algum dos resíduos tóxicos na área após se libertar. Papi tentou convencer Kiai a deixar Kirisu ir, mas como a hidra estava tão confusa, ela não reconheceu Papi e a acertou. Kirisu alertou Papi para ter cuidado, mas ela disse que Kiai estava zangada porque a tinha esquecido, então ela tinha que corrigir as coisas. Sue tentou se aproximar dela novamente, mas Kiai a atingiu, lançando-a para o outro lado da floresta. Felizmente, ela pousou em Sue, que havia se transformado em uma cópia de Godzilla, e depois de garantir que Papi estava bem, ela se aproximou de Kiai e levou Kirisu de volta. Ela então disse a Kirisu que extrair o lixo tóxico de Kiai era a única maneira de acalmá-la, fazendo-o perceber que o lixo tóxico não apenas a fez crescer, mas também a deixou inteligente. Enquanto Sue e Kiai lutavam, Papi e Kirisu se agarravam por suas vidas até que Papi foi arremessado e aterrissou nas formas macias de Kiai. Enquanto ela estava sentada, decidiu que a única maneira de extrair as toxinas de Kai era chupar suas tramas. Quando Kiai a puxou, ela implorou a Kirisu para assumir e salvar Kiai, então ele fez isso. Logo após, Smith chegou, e depois que Kirisu disse a ela que o lixo tóxico tinha causado Kiai a perder o controle, ele implorou que ela não a punisse por isso. Smith disse que ela não faria e informou-o que Kiai não enviou a carta porque ela não sabia escrever. Ela então prometeu limpar o lixo e perguntou a Kiai se ela queria permanecer na floresta, ao que ela respondeu que sim. Dias depois, Kirisu levou Centauria para um encontro, mas por algum motivo ela estava vestida com uma armadura completa, o que atraiu atenção desnecessária para eles. No entanto, ela não se importou. Minako, que era a guarda-costas do dia, ligou para Centauria e a aconselhou a deixar de lado a armadura, mas a Centauro se recusou a ouvi-la. Nesse momento, uma jovem garota se aproximou de Minako e perguntou o que ela estava fazendo. Minako tentou cobrir seu olho, mas a garota percebeu e correu traumatizada. Minako ficou perturbada com o encontro, mas a menina se escondeu atrás de uma porta e riu, dizendo que não queria que Minako interferisse em seus planos para Centauria. Enquanto isso, Kirisu e Centauria estavam em um piquenique. Quando Kirisu deu uma mordida nos sanduíches que ela tinha feito, Centauria perguntou se ele tinha gostado. Kirisu respondeu sim, embora sua expressão sugerisse o contrário. Naquele momento, Hatinara, que tinha roubado um dos sanduíches, disse a Kirisu para parar de mentir e admitir que os sanduíches de Centauria tinham gosto de serragem. Decepcionada com essa crítica, Centauria se desculpou e foi embora. Quando ela parou ao lado de uma árvore, Lilith voou até seu rosto e a hipnotizou. Quando Kirisu a encontrou no estado de hipnose, ela tentou dominá-lo. Apesar de seus esforços para detê-la, seu corpo o traiu, resultando em um sangramento nasal grave. Lilith assistiu de trás de alguns arbustos, maravilhada que sua hipnose funcionou tão bem. De repente, ela ouviu um barulho e quando se virou, deu de cara com um javali que faria Pumba desejar ser como ele. Assustada, ela saiu gritando enquanto o javali selvagem a perseguia. Essa comoção também ajudou Centauria a recuperar seus sentidos. Kirisu percebeu a situação de Lilith e jogou sua jaqueta na cara do porco, fazendo-o colidir com uma árvore. Acreditando que estava inconsciente, ele virou as costas, mas o javali rapidamente se levantou novamente e tentou atacá-lo. Felizmente, Centauria conseguiu nocautear usando um tronco. Kirisu elogiou sua bravura, mas Centauria sentiu que só tinha causado problemas a ele e insistiu que não estava apta para ficar ao lado dele. Em vez de responder, Kirisu subiu em suas costas, alegando que tinha torcido o tornozelo.
Centaurea comentou que só era útil como um cavalo comum. No entanto, Kurisu a abraçou e garantiu a ela que, independentemente de sua utilidade percebida, ela nunca poderia ser tão inútil quanto Yamcha. Enquanto isso, Hashinari havia amarrado Lilith e decidiu levar seu tempo para torturá-la. O plano para atrair o misterioso D continuou, e dessa vez, Kurisu teve que sair em encontros com as garotas do Esquadrão Mãe. O primeiro encontro foi com Yo e Kurisu quase desmaiou de ser arrastada de um lugar para outro. Ela o levou a uma loja de roupas e pediu sua opinião sobre o vestido. Yo era mais alta que ele. Então, quando ele se virou, ficou cara a cara com os seus quase expostos seios e seu cérebro entrou em pane. Yu saiu furiosa para o vestiário após se ofender com a reação de Kurisu, mas quando começou a ter dificuldade para tirar a saia, que ficou presa em seus quadris, teve que chamá-lo para ajudar. Enquanto ele puxava a saia, acidentalmente abaixou sua roupa íntima também, expondo suas nádegas. Mortificada, Kurisu pediu desculpas profusamente e sentou-se do lado de fora. Yu continuou chorando, lamentando que adorava a saia, mas não conseguia encontrar no seu tamanho. Kurisu se ofereceu para ajustar a saia para caber nela, e ela saiu do provador, abraçando-o em agradecimento. No entanto, ela rapidamente percebeu que estava apenas de roupa íntima, e rapidamente voltou para o provador. Nesse momento, Zambina ligou para perguntar se haviam visto alguém suspeito, e Kurisu respondeu que não. Zambina então riu, dizendo que com a presença intimidadora de Yo, era improvável que alguém se aproximasse deles. Zambina assumiu o encontro e os dois foram assistir ao filme de zumbi dele. Que irônico! Enquanto caminhavam, Zambina percebeu que sua mão havia caído, assustando aqueles ao redor. Então, eles encontraram um café e Kurisu a ajudou a costurá-la de volta. Ela perguntou por que ele não estava enojado, e ele disse que não havia nada de errado com ela. Zombina levou na brincadeira, mas decidiu provocá-lo e soltou um de seus suportes. Kurisu pegou, mas quando percebeu o que era, quase morreu de susto. Zombina não conseguiu segurar e começou a rir antes de pedir ajuda para costurar de volta. Enquanto ele fazia isso, perguntou de maneira tola se ela estava com dor, e Zombina lembrou que ela era uma zumbi. Foi então que Kurisu percebeu sangue no chão e perguntou a Zombina se ela estava sangrando. Zombina disse que estava bem, e foi então que perceberam que ele tinha tido um sangramento nasal de tanta empolgação. Mais tarde, Minako assumiu a liderança no encontro, mas escolheu andar atrás de Kurisu em vez de ao lado dele. Kurisu se virou e lembrou-a de que eles estavam em um encontro, então ela não precisava manter distância. Ela então lentamente se aproximou dele, mas desajeitadamente esbarrou em todos os objetos em seu caminho. Quando ela finalmente o alcançou, perguntou se podiam ir a algum lugar privado. Isso fez Kurisu achar que ela queria conhecê-lo melhor, mas ela explicou que se sentia desconfortável em lugares lotados. Enquanto estavam sentados em um banco, Minako se perguntou se Kurisu estava apenas fingindo ser legal. Então ela decidiu testá-lo para ver se seus olhos revelariam seus verdadeiros pensamentos. Ela chamou a atenção dele e pediu para ele olhá-la, o que ele fez. No entanto, ela não viu nenhum sinal de ódio ou medo em seu olhar, e logo se sentiu sobrecarregada pelo contato visual prolongado. Quando Kurisu perguntou se ela estava bem, ela disse para ele não olhar para ela, deixando-o confuso sobre seu comportamento instável. Logo depois, ela percebeu uma figura encapuzada observando-os e confrontou a pessoa, mas eles fugiram. Zombina saiu dos arbustos atirando sem parar e disparou contra a figura, mas eles desviaram das balas. Como último recurso, Tio pegou numa máquina de vendas e a jogou, bloqueando o caminho da figura, o que permitiu que Minako disparasse um dardo tranquilizante neles. No entanto, quando removeram o capô, descobriram que era Doppel. Naquela noite, ao voltar para casa, Doppel revelou que a ameaça havia sido fabricada por ela, e Smith para forçar Kurisu a se relacionar com uma das garotas. Ela perguntou aos amigos se eles haviam gostado de passar tempo com Kurisu, e todos compartilharam suas experiências positivas, elogiando-o. Zombina se perguntou por que uma segunda carta seria diferente da primeira, mas Doppel afirmou que tinha enviado apenas uma. Enquanto isso, Kurisu encontrou uma pessoa estranha no caminho de casa. Quando ele chegou, as meninas perguntaram se ele havia pegado o culpado, mas ao invés disso, ele apontou para uma pessoa sem cabeça ao seu lado. As meninas gritaram e Mia tentou puxar Kurisu para a segurança, mas acabou caindo junto com o corpo sem cabeça. Quando ela olhou para cima, viu o espaço vazio onde a cabeça deveria estar e gritou antes de desmaiar. Na sala de estar, as garotas perguntaram a Kurisu sobre a identidade da pessoa sem cabeça. Então ele explicou como a encontrou na rua e a trouxe para casa porque não podia deixá-la sozinha. Quando anunciou que ia sair para procurar a cabeça dela, Hashinera sugeriu esperar até de manhã, devido à hora avançada, mas ele estava determinado a encontrá-la imediatamente. Após sua declaração, as meninas, exceto Hashinera, se ofereceram para acompanhá-lo na busca. Enquanto procuravam pistas na área, de repente ouviram o grito de Mia rasgando o ar. Imediatamente, Kurisu e Centúria correram para o seu lado, e ela apontou freneticamente para uma cabeça. Kurisu a tranquilizou dizendo que era apenas a cabeça de um manequim.
No entanto, a tentativa de Centúria de confortar Mia só piorou as coisas, pois ela mencionou de forma assustadora que estavam procurando por uma cabeça decepada. Kurisu lançou-lhe um olhar de desaprovação, alertando-a de que tais comentários poderiam causar problemas. Antes que pudessem respirar aliviadas, Mia gritou novamente. Desta vez, eles a encontraram inconsciente no chão, deitada ao lado da cabeça verdadeira que estavam procurando. Centúria rapidamente levou Mia embora, instruindo Kurisu a recuperar a cabeça. Kurisu hesitou em tocar a cabeça decepada, então ele tentou conversar com ela primeiro. A cabeça permaneceu em silêncio até que ele a pegou, e então falou de repente, afirmando ser um Dullahan. A cabeça continuou falando, mas Kurisu não estava interessada nos detalhes. Quando ela terminou de falar, Kurisu perguntou o que ela queria, e ela implorou para que ele a reunisse com seu corpo. Quando Kurisu saiu do parque com a cabeça, ele viu um segurança se aproximando e rapidamente se escondeu atrás de uma árvore. A cabeça começou a fazer barulhos estranhos, então ele perguntou-lhe o que estava errado, e ela disse que alguém estava mexendo com o corpo dela. Kurisu avisou para ela abaixar a voz, mas em vez disso, ela começou a fazer barulhos altos e felizes. Kurisu teve que cobrir a boca dela com a mão para silenciá-la. E justo quando parecia que ela estava prestes a atingir uma nota alta, ela de repente ficou em silêncio. Quando chegaram em casa, ele recolocou sua cabeça no corpo, e as meninas lhe ofereceram uma xícara de chá e alguns petiscos. Enquanto a observava, Centúria explicou a Mia que Dullahans são cavaleiros sem cabeça que aparecem quando alguém está perto da morte. Quando Kurisu ouviu isso, ele perguntou se Dullahan estava em sua casa porque alguém ia morrer em breve. Dullahan disse que sim, e então apontou para Kurisu, dizendo que ele era quem ia morrer em breve. O quarto ficou em silêncio após a declaração de Dullahan. Ela explicou que a vida de Kurisu esteve em perigo várias vezes, e como a caçadora da morte, ela veio para coletar sua alma. No entanto, Rashner a interrompeu, amarrando-a e ordenando que Papi levasse Kurisu para um lugar seguro. Enquanto Papi voava com Kurisu, ele lutava para respirar com o traseiro dela em seu rosto. Ele tentou afastar o rosto agarrando-se ao quadril dela, mas sua distração fez Papi voar direto através de um outdoor e Kurisu caiu. Por sorte, Su o pegou bem a tempo. As outras garotas logo chegaram e, vendo Kurisu ainda em perigo, Centúria prometeu protegê-lo. Ela revelou uma cela presa às suas costas, projetada para viagens de longa distância. Antes de Kurisu subir, Centúria fez um longo discurso sobre honra e desonra. E quando ela terminou, Kurisu montou em suas costas e eles galoparam para a segurança. Enquanto faziam seu caminho, Centúria virou uma esquina e quase colidiu de frente com o casal irritante de antes. No entanto, ela conseguiu pular sobre o caminhão, deixando-o para trás para colidir e queimar. Ela manteve seu ritmo e logo começou a imaginar uma vida em fuga com Kurisu. No entanto, ela não percebeu que Kurisu estava lutando por sua vida. Ele tinha escorregado da cela e estava sendo arrastado pelo pé atrás dela. Quando ela finalmente percebeu, parou de correr e pediu desculpas. Naquele momento, Dullahan apareceu atrás dela e a instou a desistir. De repente, Maron surgiu do rio e levou Kurisu com ela. Maron mergulhou e Kurisu tentou desesperadamente dizer a ela que não conseguia respirar. Ele conseguiu nadar até a borda para recuperar o fôlego e Maron se aproximou dele dizendo que, já que ele estava destinado a morrer, ela queria algo para se lembrar dele. O rosto de Kurisu ficou vermelho quando ele perguntou se ela estava se referindo a um objeto. E Maron confirmou seus medos, alegando que não havia tragédia maior do que ter seu filho após sua morte. Kurisu a repreendeu, mas a garota peixe estava determinada a se tornar a mãe do bebê dele. Então ela o puxou para a água novamente. Ela nem se importou que ele estava se afogando. Mas antes que ele desmaiasse, a cauda de Mia de repente envolveu as guelras de Maron, sufocando-a. Em seguida, ela puxou Kurisu para fora da água e apertou seu corpo para fazê-lo tossir a água. Quando ele recuperou a consciência, Rashner usou sua teia para prender Mia. E quando Mia percebeu que Dullahan estava ao lado dela, ela a acusou de ser uma traidora. Rashner disse que não havia sentido em tentar salvar Kurisu, porque ele estava destinado a morrer de qualquer maneira. Mia disse que se eles fossem transportar Kurisu para outro mundo, eles tinham que fazer isso com ela primeiro. Cansado de vê-los, Kurisu disse que não podia acreditar que tinham caído nas mentiras de uma pessoa louca que acabaram de conhecer. Ele se levantou, entrou na rua para ficar na frente do caminhão Kun. Felizmente, era uma versão de brinquedo dele, e isso provou que Dullahan era apenas um Sr. Cap e nada mais. Quando voltaram para casa, Smith explicou que Dullahan, cujo verdadeiro nome era Lala, tendia a ser exageradamente dramático. Ela então perguntou por que Lala havia fugido. Em resposta, Lala explicou que estava curiosa sobre Kurisu. Ela o tinha visto à beira da morte tantas vezes que não podia acreditar que ele sobrevivera todas as vezes. Assim, decidiu que ela mesma iria ajudá-lo a passar para o outro lado. Smith parecia que estava prestes a banir Lala para o submundo depois de ouvir isso. No entanto, ela apenas a lembrou das consequências de machucar um humano. Sentindo-se assustada, Lala se escondeu atrás de Kurisu e implorou para viver com eles em vez de voltar com Smith.
Smith, adotando imediatamente seu sorriso encantador, concordou com este pedido. Kurusu protestou, mas as garotas pareceram apoiar a ideia. Dias depois, Kurusu revisou suas finanças e ficou chocado ao descobrir que estavam quase falidos. Para piorar as coisas, Mia tinha esvaziado a geladeira em suas tentativas de cozinhar seus pratos intragáveis. Kurusu então levou as garotas, exceto Mia, Ratchnera e Lala, para comprar mantimentos. Mas a loja estava fechada, então Sentoreia sugeriu que tentassem o mercado de alimentos em vez disso. No mercado, os vendedores começaram a empacotar, supondo que seus produtos ofenderiam os semi-humanos. Kurusu os tranquilizou que eles comiam carne e vegetais como qualquer outra pessoa, apesar de sua natureza parcialmente animal. Maron entrou em uma barraca de peixes, admirando a seleção e elogiando o vendedor pelo bom gosto. O dono se sentiu como se estivesse na presença da realeza ao ouvi-la, então rapidamente ofereceu a ela seu melhor peixe. Kurusu recusou, explicando que eles não tinham dinheiro, mas o homem insistiu e deu a eles alguns peixes menores. Enquanto caminhavam pelo mercado, Sentoria se aproximou de uma barraca de vegetais e o dono lhe ofereceu algumas cenouras. Depois de prová-las, ela sentiu como se tivesse entrado no paraíso e elogiou a mulher pela alta qualidade de seus produtos. A dona então ofereceu uma caixa de vegetais, mas Kurusu recusou em seu nome. No entanto, a mulher insistiu e eles acabaram aceitando. Logo depois, outros vendedores se apresentaram para oferecer-lhes comida de graça. Kurusu se perguntou como transportariam todos os itens, então Maron sugeriu que Sentoreia os carregasse. Sentoreia hesitou no início, dizendo que não queria ser tratada como um cavalo de carga, mas acabou concordando quando Kurusu pediu sua ajuda. Quando apenas ele e Su permaneceram, ele mencionou que precisava de mais comida porque não tinha certeza se o que tinham seria suficiente. Sui o tranquilizou, dizendo que ele não precisava se preocupar em alimentá-la, já que a comida não era muito importante para ela. No entanto, ele expressou seu desejo de que todos comessem juntos como uma família. Sup então o levou para a floresta e perguntou a Kiai se eles poderiam colher algumas plantas. Inicialmente, Kiai parecia hesitante em permitir. Em uma tentativa brincalhona de persuadi-la, Su agarrou Kiai e começou a chupar suas laranjas. Kurusu conseguiu afastar Su e questionou suas ações. Su explicou que ela pensava que Kiai queria um favor em troca de permitir que eles levassem as plantas. Kiai então os levou a uma área onde algumas plantas estavam crescendo. No entanto, Kurusu apontou que algumas das plantas eram venenosas e que seria desafiador identificar quais eram seguras para comer. Assim que ele decidiu voltar, notou Su experimentando as plantas. Ela informou com confiança quais eram venenosas e quais eram seguras. Depois de coletarem plantas suficientes, eles se despediram de Kiai e foram para casa. Enquanto caminhavam para casa, encontraram o dragão Newt, e ela tentou atacar Kurusu, mas Su a pulverizou com o veneno que tinha absorvido ao comer todas aquelas plantas venenosas. Mais tarde naquela noite, após Kurusu servir o jantar, Smith e o esquadrão monstro chegaram, exigindo que ele os alimentasse também. Kurusu não teve escolha a não ser preparar mais comida para eles, o que deixou a geladeira vazia mais uma vez. Notando a expressão miserável de Kurusu, Smith perguntou o que estava errado. Sui explicou que Kurusu era pobre demais para comprar comida. Smith então informou Kurusu que o governo reembolsaria todo o dinheiro que ele gastou alimentando as garotas, desde que ele guardasse os recibos. Isso chocou Kurusu, pois ele não conseguia acreditar que ela havia esquecido de mencionar um detalhe tão importante. Qual garota monstro você gostaria de conhecer melhor? Se você assistiu até este ponto e adorou o vídeo, comente Mia-chan. Também confira o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.